Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou o José Carlos e por aqui sempre trago conteúdos para testar os seus conhecimentos. No vídeo de hoje você deverá responder a 40 perguntas de conhecimentos gerais. Se você gosta do nosso canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, comente e não esqueça de ser inscrito em nosso canal e ativar o sino das notificações. Você está pronto para o desafio de hoje? Então vamos lá! Pergunta 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é o início de qual salmo? 23, 91 ou 77? Resposta: 23. Pergunta 2. Concórdia, Tubarão e Brusque são cidades de qual estado brasileiro? Rio Grande do Sul, Paraná ou Santa Catarina? Resposta: Santa Catarina. Pergunta 3. Qual personagem dos desenhos animados é rico e pão duro? Tio Patinhas, Pato Donald ou Mickey Mouse? Resposta: Tio Patinhas. Pergunta 4. Qual país foi invadido pelo Iraque em 1990? Kuwait, Paquistão ou Afeganistão? Resposta: Kuwait. A invasão iraquiana ao Kuwait deu início à Guerra do Golfo. Pergunta 5. A cidade de Troia estava localizada onde atualmente é qual país? Moldávia, Grécia ou Turquia? Resposta: Turquia. Troia é a cidade na qual ocorreu a Guerra de Troia, famosa pelo grande cavalo construído pelos gregos. Pergunta 6. A ponte Golden Gate fica em qual cidade da Califórnia? São Francisco, Sacramento ou San Diego? Resposta: São Francisco. Pergunta 7. Em qual desses esportes não tem goleiros? Hóquei, handebol ou badminton? Resposta: badminton. Pergunta 8. A sede da Cruz Vermelha fica em qual país? Romênia, Estados Unidos ou Suíça? Resposta: Suíça. A sede fica em Genebra. Pergunta 9. Qual foi a principal invenção de Alexander Graham Bell? Rádio, telefone ou televisão? Resposta: telefone. Pergunta 10. Não é um time europeu de futebol. Sporting, Valência ou Olímpia? Resposta: Olímpia. O Olímpia é um time paraguaio. Pergunta 11. O que significa o W no nome do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush? Wilson, Walter ou Walker?
Resposta: Walker. Ele foi o 43º presidente dos Estados Unidos. Pergunta 12. Qual cidade brasileira é conhecida como Cidade Imperial? Teresópolis, Petrópolis ou Nilópolis? Resposta: Petrópolis. Essa cidade é assim chamada por ter sido a rota preferida de Dom Pedro para lazer e repouso. Pergunta 13. Qual aeroporto está localizado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro? Galeão, Santos Dumont ou Jacarepaguá? Resposta: Galeão. O Aeroporto Internacional Tom Jobim também é chamado de Galeão. Pergunta 14. Segundo a Bíblia Sagrada, o que é uma dracma? Moeda, vestuário ou lugar sagrado? Resposta: moeda. Na Bíblia é citada a parábola da dracma perdida, ou seja, moeda perdida. Pergunta 15. Quantos times da atual Série A nunca caíram para a Série B? 2, 3 ou 4? Resposta: 3. Apenas Cuiabá, Flamengo e São Paulo nunca caíram da Série A para a Série B. Pergunta 16. Luiz Carlos Prestes foi um militar e político brasileiro que defendia o capitalismo, o comunismo ou o neoliberalismo? Resposta: comunismo. Ele foi líder da coluna Prestes e está ligado à história do comunismo no Brasil. Pergunta 17. Em qual cidade ficam as famosas praias de Jurerê e Joaquina? Florianópolis, Salvador ou Vitória? Resposta: Florianópolis. Pergunta 18. Benito Mussolini comandou a invasão italiana a qual país africano? Egito, Líbano ou Etiópia? Resposta: Etiópia. Mussolini marcou a história por ser o líder do fascismo na Itália. Pergunta 19. Nimbostratos e cumulos são tipos de cogumelos, vírus ou nuvens? Resposta: nuvens. Existem 10 tipos de nuvens. Pergunta 20. O que é um gnu? Inseto, mamífero ou réptil? Resposta: mamífero. Esses animais vivem nas savanas da África. Pergunta 21. É um escritor brasileiro. Olavo Bilac, Fernando Pessoa ou Eça de Queiroz? Resposta: Olavo Bilac. Os demais são portugueses. Pergunta 22. Qual time foi o campeão da Copa do Brasil em 2023? Palmeiras, São Paulo ou Fluminense?
Resposta: São Paulo. O São Paulo venceu o Flamengo na final. Pergunta 23. Quem é considerado o patrono da nação brasileira? Tiradentes? Dom Pedro I? Ou Getúlio Vargas? Resposta: Tiradentes. Desde 1965, no dia 21 de abril é comemorado o Dia do Patrono Cívico da Nação Brasileira. Pergunta 24. Qual tipo de energia está ligada ao movimento de um corpo ou objeto? Radiante, cinética ou térmica? Resposta: cinética. Esse tipo de energia está presente em todos os corpos em movimento. Pergunta 25. Como se chama a cidade do seriado Os Simpsons? Gotham City, Central City ou Springfield? Resposta: Springfield. Pergunta 26. Como eram chamados os músicos ambulantes da Idade Média? Mariachis, levitas ou menestréis? Resposta: menestréis. Pergunta 27. Qual flor é um símbolo nacional dos Países Baixos? Helicônia, hibisco ou tulipa? Resposta: tulipa. Pergunta 28. Qual das palavras abaixo não é um palíndromo? Amora, reviver ou sopapos? Resposta: amora. Um palíndromo é uma palavra que permanece igual se lida ao contrário. Pergunta 29. Quem foi escolhido em 2023 como novo ministro do STF? Jacques Wagner, Flávio Dino ou Sérgio Moro? Resposta: Flávio Dino. O atual ministro da Justiça ocupará o lugar de Rosa Weber a partir de fevereiro. Pergunta 30. Qual é a maior espécie de tatu? Tatu canastra, tatu bola ou tatu galinha? Resposta: tatu canastra. Essa espécie pode chegar a medir até 1,5 m e a pesar até 60 kg. Pergunta 31. Qual entre as cores dos anéis olímpicos representa a América? Verde, vermelho ou amarelo? Resposta: vermelho. Pergunta 32. Em qual mês do ano é comemorado o Dia de São Sebastião? Setembro, fevereiro ou janeiro? Resposta: janeiro. Comemora-se no dia 20 de janeiro. Pergunta 33. Quem era o marido de Tarsila do Amaral? Oswald de Andrade, Mário de Andrade ou Mário Quintana?
Resposta: Oswald de Andrade. Esse casal foi um importante ícone do movimento modernista no Brasil. Pergunta 34. A cachumba é uma doença causada por bactérias, vírus ou fungos? Resposta: vírus. A transmissão ocorre por via aérea ou por contato com saliva de pessoas infectadas. Pergunta 35. O Rio 92 foi um evento ligado a qual tema? Medicina, esportes ou meio ambiente? Resposta: meio ambiente. Pergunta 36. Em qual esporte as pessoas descem corredeiras em botes infláveis? Curling, trekking ou rafting? Resposta: rafting. Pergunta 37. Phobos e Deimos são as duas luas de qual planeta? Júpiter, Marte ou Saturno? Resposta: Marte. Pergunta 38. Qual grupo terrorista assumiu o ataque terrorista de setembro de 2001? Al-Qaeda, Estado Islâmico ou Talibã? Resposta: Al-Qaeda. Pergunta 39. O que significa a palavra lábaro no hino nacional brasileiro? Bandeira, pátria ou nação? Resposta: bandeira. Pergunta 40. Em qual estado fica a Baía de Todos os Santos? Pernambuco, Rio de Janeiro ou Bahia? Resposta: Bahia. A cidade de Salvador está localizada nessa baía. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe agora nos comentários quantas questões você acertou e de onde você é para que eu esteja mandando um alô para você. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais!